Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre cistos no ovário e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos. Quais são os tipos de cistos no ovário? Quais aqueles que você tem que se preocupar, os sinais de alarme? 3. Os erros fatais que vocês cometem em relação ao diagnóstico de cisto no ovário? E 4. Como prevenir esse tipo de problema? Bom, começando então sobre os tipos de cistos, né? A palavra cisto, meninas, de maneira geral, assusta muito vocês. Doutor Pedro, se eu tiver cisto, acho que eu vou ter câncer, será que eu vou morrer? O que vai acontecer? Eu tô assustada. Primeiro ponto, meninas, sabia que 1 a cada 10 mulheres já teve cisto durante a sua vida reprodutiva e nem sabe? Ou seja, muitas ou a maioria das mulheres tem cisto de maneira geral e algumas podem ter conhecimento, outras não e vivem normalmente. Por quê? Porque os cistos acontecem durante a idade reprodutiva, então é super comum que você tenha. Mas a primeira coisa que a gente sabe que vem à mente é: será que é câncer, Dr. Pedro? Pois fiquem tranquilas, meninas, que eu vou explicar para vocês tintim por tintim e dar uma tranquilizada nesse espírito. Primeiro, são os cistos mais comuns, os que mais têm questionamento no médico e a gente fica super tranquilo quando eles aparecem, que são os cistos funcionais. Cistos funcionais são aqueles que podem vir de ciclo em ciclo na mulher, de características benignas, bem redondinhos. Às vezes, após a ovulação da mulher, pode acabar entrando líquido dentro do cisto e ele fica ali como um cisto funcional. Então, ele é super benigno, não tem problema. Aparece muitas vezes, você está lá no ultrassom, um cisto funcional de 2 centímetros, 3 centímetros no ovário esquerdo. É preocupante? Óbvio que não, meninas. Então, primeiro cisto aí, que vocês têm que entender o que é, ficar um pouco mais tranquilas. Ai, doutor Pedro, mas eu já ouvi outro nome também, de retenção, o médico já falou. Isso, cisto de retenção funcional. São da mesma família, meninas, então não se preocupem se ouvir o nome cisto de retenção ou funcional, está tudo certo, tudo ok. Segundo cisto, são os cistos dermoides. A gente considera esses cistos, meninas, os cistos um pouquinho mais esquisitões na ginecologia. Por quê? São aqueles cistos que às vezes você encontra pedaço de pele, cabelo, dente dentro, porque crescem coisas estranhas dentro do cisto. Por que cresce isso, doutor Pedro? Porque são as características de replicação desse cisto. Isso é algo maligno, tem que tirar? Não, porque a malignidade não está nessa questão de cabelo, pele e dente que pode aparecer no cisto. O cisto dermoide, às vezes, quando você chega no ginecologista ou no cirurgião ginecológico, ele fala, vai ter que tirar. Porque é câncer? Não, porque o cisto dermoide, ele tem uma tendência, meninas, a ficar crescendo, certo? Beleza. À medida que ele cresce, ele começa a pesar no seu ovário, porque tem dente, ele não é um cisto de água líquido, né? Como tem dente, cabelo, como eu falei. E esse peso pode fazer com que haja uma torção no ovário. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanho do ovário, dá um close, editor. Ovário aqui, certo? Se começa a ter um cisto aqui, que pesa mais ou menos aqui, ó, tipo, vamos ver isso aqui, ó, 6 centímetros, tá? Se tá aqui, ou ela faz um exercício físico, alguma coisa, e dá uma girada, tipo, gira para cá, gira tudo isso aqui. Você concorda que vai girar aqui e aqui? Os dois lados que fixam o ovário, né, os ligamentos? Se isso acontecer, problema, meninas, porque o cisto no ovário, quando ele torce, ele pode acabar torcendo o pedículo vascular que irriga ali o ovário e a trompa, e você pode perder o seu ovário. Então, quando se fala em indicação cirúrgica de cisto dermoide, nós estamos falando em preservar a tua fertilidade, a parte de você não ter que fazer terapia de reposição hormonal mais cedo. Então, ele põe em risco o seu ovário a partir de 6 centímetros. Então, tá aí um ponto para sempre ser discutido e acompanhado com o seu cirurgião ginecológico, mas não é câncer. Terceiro cisto, esses são os endometriomas. Ué, eu já ouvi alguma coisa parecida, doutor Pedro? Endometriose, não? Então, endometrioma são, nada mais né, do que são tecido de endometriose do endométrio que é implantado no ovário. Quando tem endometriose no ovário, nós chamamos de endometrioma. Então, por isso, ou seja, endometriose no ovário, forma uns cistos, mas
assim, avermelhados, que tem sangue dentro, tá? De característica benigna, pode doer, porque está associado com o ciclo menstrual da mulher. Então, quando você menstrua, você vai sentir dor naquele foco de endometriose, que é o endometrioma, no ovário, e vai sangrar, vai inflamar, vai sentir desconforto, cólica forte, às vezes precisa até ir para o hospital por causa do endometrioma. Opera-se endometrioma? Depende, a paciente já tem prole definida, então já tem filhos, não quer ter mais filhos para o futuro. Quanto tempo falta para ela menopausar? Porque quando menopausa, sabe que regride as endometrioses porque não vai ter mais estrogênio que a mulher produz. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Qual que é o tamanho do endometrioma? Ela tem muita dor, tem muita aderência, as coisas estão muito grudadas ali embaixo. Então, todos esses pontos. Muitas pacientes têm endometrioma, têm filho e vão seguir a vida normalmente porque o endometrioma é pequeno e com o tratamento clínico já resolve. A maioria dos casos de endometriose que o paciente já tem prole definida e não acomete intestino, bexiga é um negócio um pouco mais restrito de endometriose, é possível fazer tratamento clínico e não há necessidade de operar. Além do que, endometrioma é um cisto, tipo de cisto benigno também, meninas. Então, fiquem tranquilas. E por último, os cistos complexos de ovário. Esse sim, realmente não é brincadeira, meninas. Esse é um alerta. Põe um alerta aí, editor. Põe uma luz vermelha, uma sirene. Esse sim, vocês têm que tomar cuidado. Cistos complexos são aqueles de paredes grossas, septações no meio, aparência estranha, tamanhos diferentes, irregularidade na sua forma também. Então, tudo é diferente. Esse merece avaliação urgente no ginecologista e avaliar de operar, mesmo quando ele não é tão grande. Por isso o nome por si só já fala, complexo, tá bom? Então esse sim. O bom é que dos 4, qual que é o menos comum de aparecer? O cisto complexo. Então por isso a gente fica mais tranquilo. Quais são os sinais de alerta que você não pode ignorar, meninas, quando nós estamos falando de cisto? Agora é um momento bom para a gente conversar disso. Você tem dor abdominal súbita, então aquela dor súbita no abdômen, tá doendo muito, de repente você tá na cozinha e começa a sentir dor. Isso não é bom. Mudou o padrão da tua dor, não é uma cólica, é acima do normal para você. Se você tem esse tipo de situação, é importante que você passe no pronto atendimento para avaliar, será que teve alguma torção, algum sangramento? Será que alguma coisa aconteceu com o teu ovário? Por que você está sentindo dor? Então, se tem uma dor muito súbita, vale a pena dar uma investigada. 2. Se você tem algum tipo de sangramento fora do período menstrual e é um sangramento que não é bem de escape, é amarronzado, é mais um vermelho escuro, de um aspecto um pouco mais gosmento, será que você não pode estar com algum tipo de alteração? Quando tem esse tipo de sangramento, indica algum tipo de ruptura de cisto de ovário e, às vezes, precisa de um pouquinho mais de atenção. 3. Inchaço abdominal. Teu abdômen começa a ficar estufado. Você sente que ele começou a inchar mais, você aperta, tem aquele desconforto, parece que você tá até constipado de tanto inchaço que tem. Você bate assim, parece um tambor teu abdômen. Isso também não é um bom sinal, merece você passar em pronto atendimento. 4. Se você parar de fazer xixi ou de evacuar. Isso nunca é um sinal bom, né, meninas? Quando a gente fala em parar de evacuar, é sinal de que o teu intestino está incomodado com alguma coisa. Pode não ter nada no teu intestino, mas se você está há um tempo sem eliminar fezes, por exemplo, você vai todo dia no banheiro, de repente por causa disso você ficou 3 dias, 4 sem ir no banheiro, dor, barriga estufada, alguma coisa ali na tua barriga tem. Será que tem a ver com o cisto que você tinha? Então, é importante que se você parar de ir no banheiro, porque pode ter compressão do cisto na bexiga também, ou parar de eliminar fezes, procure atendimento, porque isso sim pode estar tendo algum tipo de complicação ali, necessitando de uma abordagem cirúrgica ou uma atençãozinha a mais. E não preciso nem dizer, meninas, que febre. Se você tem febre, quer dizer sim que é problema. Febre a esclarecer, você tem uma febre alta, 38, 39 graus, não está gripado, não está resfriado, como eu hoje aqui no vídeo, e você se sente mal, sentiu que fez febre do nada, parar de evacuação, dor abdominal, isso sim quer dizer problema. Então febre tem que passar no médico para avaliar se alguma coisa está pegando, meninas. Então não esqueçam disso, tá? 5 sinaizinhos aí importantes para vocês marcarem. Agora, meninas, vamos falar dos erros que vocês cometem ou às vezes
passa despercebido em relação a como que acompanha ou trata os cistos de maneira geral e o que fazer, para dar uma tranquilizada e vocês saírem desse vídeo super felizes, tá bom? Se você já teve alguma situação parecida com o que eu relatei, comenta aqui embaixo, quero ouvir sua história. Vamos discutir aí quais os tipos de cisto de ovário que tem aqui no canal. Quando você está investigando um cisto de ovário e ele tem alguma característica que necessite de uma avaliação maior, o ultrassom que a gente busca é o ultrassom transvaginal com Doppler. Então, se faz ultrassom transvaginal comum para dar uma olhada no cisto, um cisto benigno, no caso de retenção simples, você fica tranquilo. Mas se precisa de alguma coisa a mais de avaliação, ultrassom transvaginal com Doppler. Por quê? Porque o Doppler vê a vascularização e daí você consegue avaliar o padrão vascular do cisto também. Esse exame é suficiente, doutor? Não precisa de uma ressonância magnética, de um PET scan? Não precisa, meninas. O ultrassom transvaginal com Doppler está super bem investigado e acompanhando o segmento desse cisto sem problema algum. 2. Dosar marcadores tumorais, como CA199, CA125. Esses marcadores, eles avaliam alguns pontos. Por exemplo, para endometriose é ótimo no segmento de doenças, né? De maneira geral, são suficientes para você seguir num diagnóstico de cisto e ficar acompanhando. Se os marcadores alteram, aí você tem que olhar se tem a ver com cisto ou com alguma outra alteração no seu corpo, tá? E sempre lembrar que não precisa ficar fazendo uma bateria de exames não associado, por exemplo, ureia, creatinina, TGO, TGP, LDH, amilase, ácido úrico, porque os marcadores tumorais, eles são suficientes para ter um segmento ali de ovário. Doutor Pedro, deixa eu te perguntar, tem rastreio? Eu tenho que fazer eco transvaginal todo ano para saber? A resposta é não, meninas. Não existe rastreio hoje, na atualidade no mundo, para câncer de ovário. Então, o que se faz é, quando você tem algum tipo de sintoma, alguma situação diferente que eu comentei ali, você passa em atendimento. Ou numa transvaginal de rotina que seu médico pediu para avaliar o teu útero e tal, que não é o padrão todo ano, mas dá para ser pedido, e olhar. Mas não existe rastreio para cisto de ovário, câncer de cisto de ovário hoje no mundo ainda, tá bom? Outro ponto é, quando o médico pedir para você fazer um ultrassom, daí teve um cisto de retenção e ele quer que você volte em 2 meses, os cistos eles somem sozinhos, mas voltem, meninas, voltem para fazer uma outra eco, 2, 3 meses, conforme a orientação do seu ginecologista, para saber que não tem mais nada lá atrapalhando você e você ficar tranquila. Outro ponto é a parte do tamanho do cisto, né? Os cistos que são menores, 3, 4 centímetros, 2, que são os mais comuns, eles têm um segmento mais clínico. E os cistos maiores, 6, 7, 8, eles podem evoluir para uma cirurgia. Por que eu falo isso? Não é porque você tem um cisto simples, pequeno, de 2, 3 centímetros de retenção ou funcional, que você vai chegar e pedir, vamos operar, me opera, por favor. Esse cisto vai sumir, meninas. Em 1 mês ele some no teu ciclo, a sua menstruação desceu, ele já vai ter sumido. Então, você não precisa se preocupar com esse ponto. Basta seguir as orientações e fazer os acompanhamentos, que a maioria dos cistos que aparecem no corpo da mulher, né, são autolimitadas e eles reciclam e vão embora, tá bom? E agora, por último, vamos falar de como você prevenir esse tipo de situação. Então, com relação à prevenção de cisto de ovário, o que você tem que olhar no teu ciclo, no teu corpo, para você evitar de ter, ou se tiver algum tipo de situação que você vá correndo resolver. 3 pontos importantes. Mantenha seus exames ginecológicos periódicos em dia, ou seja, quando houver necessidade de checar um ultrassom, peça para o médico, doutor, eu gostaria de dar uma olhada para ver se está tudo bem, tal, é importante. Lógico, o médico vai avaliar se você tem indicação e aí emitir o pedido, mas a maioria solicita o pedido porque é bom você dar uma olhadinha no útero, ovário, de vez em quando, já que não existe nenhuma diretriz de rastreio. 2, preste atenção no teu ciclo é regular, teve alguma situação ali que você começou a ter um ciclo irregular, uma dor estranha no meio do ciclo, uma ovulação que você sente que está diferente. Então, se mudou o padrão no teu ciclo, também é importante você dar uma olhadinha. 3, tenha uma dieta balanceada. Evite
alimentos que aumentem a resistência à insulina e aumentem seu peso. São fatores de risco para dar problemas em cânceres de ovário. Então, um peso equilibrado, um controle de dieta, tudo isso é importante para que você não tenha problema. Então, fazer uma dieta balanceada, ter o teu peso em dia e praticar atividade física para o metabolismo do teu corpo funcionar, você vai estar cuidando de você e de alguns eventuais cistos. E nunca se esqueça, se você tem alguma coisa diferente ou estranha acontecendo no teu corpo, lembre-se de comunicar ao seu ginecologista, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, toca o sininho também para receber minhas notificações. Toda semana eu faço um vídeo novo sobre saúde da mulher. E o que vocês tiverem de dúvida, deixem nos comentários. Sugestões para os próximos vídeos, deixem nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todas. Tchau, tchau.